Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu vou contar para vocês um pouco da história antiga do Egito e falar sobre o Museu de Bruxaria, que tem tudo a ver com isso. Antes desse vídeo começar, eu quero dar alguns recados, alguns já velhos conhecidos, outros novos. Primeira coisa, nos siga no Instagram, @oficialcdh. Lá a gente posta novidades, projetos, andamentos, coisas novas que a gente está fazendo, a gente interage com a galera, tem dias lá específicos de interação e tudo mais, e conteúdos também exclusivos que só vão para lá, não vêm para o YouTube. Além disso, na descrição desse vídeo eu vou deixar links de sugestões de livros sobre mitologia egípcia, que você pode curtir. Além disso, eu quero dizer que Claudinei Prieto, um dos amigos do canal, um dos maiores nomes de Wicca do Brasil, ele conseguiu abrir um museu de bruxaria com a ajuda de um financiamento coletivo que já encerrou e vai inaugurar, ou já inaugurou, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, dia 27 de fevereiro de 2021. Então, se você já passou dessa data, está aberto, vá conhecer assim que possível, assim que você se sentir seguro. Existem várias áreas com temáticas específicas e tem uma temática, e tem uma área lá que é sobre o Egito, com várias réplicas, com vários itens que falam bastante sobre o Egito, e isso que nos motivou a fazer esse vídeo. Então eu vou falar de algumas coisas e a gente vai usar como referência algumas imagens que a nossa equipe conseguiu captar indo lá. Então vocês vão ver mais ou menos como tá lindo, como tá incrível aquele lugar. Então não percam mais informações, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, para a gente entender o Egito Antigo, vamos falar que ele vai dos períodos pré-dinásticos, vai de 9.000 a.C. até 30 depois de Cristo. A história do Egito Antigo é separado por períodos, por impérios e por dinastias. Então, as dinastias são períodos menores, porque vai contando cada faraó. Os impérios são períodos maiores, que entre um império e outro aconteceu alguma coisa. Tem um período intermediário de conflito, de invasão, de guerra. Esses períodos intermediários, eu não vou contar para vocês, são períodos menores e que alguma treta aconteceu e depois o poder do Egito voltou. Então esses períodos são pré-dinástico, o das primeiras dinastias, o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e o Império Tardio. Então vamos começar com o período pré-dinástico. Isso significa que é antes das dinastias, antes dos faraós. E aqui a gente vai usar algumas datas que a gente conhece, os historiadores colocam, egiptólogos, arqueólogos, mas a gente não tem datas específicas. Inclusive, toda data que eu falar aqui vai ser uma data aproximada, porque a ideia nossa não é ficar preso em data e tal, não sei o que, muito mais passar a ideia geral. No período pré-dinástico, a gente consegue voltar até 9.000 a.C., quando povos nômades encontraram o Nilo, o rio Nilo, que permite com que a área, que é cercada por desertos e tal, tenha fertilidade ali, como geralmente sempre é na antiguidade. Onde tem água, onde tem rio, tem civilização. Por volta de 5.000 a.C., a gente sabe que existia pelo menos dois grandes poderes nessa região, o que foi chamado de Alto e Baixo Egito. Então o Alto Egito é onde o Nilo começa, vamos falar assim, e o Baixo Egito é quando chega no delta do Nilo, ali onde o Nilo acaba e vai desaguar. E aí nós temos uma figura meio mítica. Não se sabe exatamente se essa figura existiu. Hoje em dia a maioria concorda que essa figura não existiu, que é Menés. Menés teria sido o unificador do Egito, quem finalmente conseguiu juntar o alto e baixo e governar os dois. Inclusive, sabe aquela coroa egípcia, não sei se vocês já viram, dos faraós, que parece um cone assim? E aí tem uma parte que é mais assim, uma parte que é mais cônica, é a junção das coroas do Baixo com o Alto Egito. É mais provável de que de verdade não tenha sido um único cara, e foi através de vários conflitos, vários anos, vários momentos específicos, e tudo indica que o Alto Egito conquistou o Baixo Egito. Mitologicamente, quase isso, ou tradicionalmente, é dado como um feito de Menés, que se torna então a primeira dinastia. Então a gente sai de um período pré-dinástico para agora o período de primeiras dinastias, que começa então exatamente por volta de 3.000 a.C. Assim a gente tem um poder, um reinado, que é passado de geração em geração. E isso dá origem então aos faraós. E nessa época, pelo menos até esse momento, quem morria era cavado uma cova, colocado o corpo do morto lá, e tampado com pedra, enfim. Só que o que acontecia? Os chacais
os cachorros selvagens que existiam na região cavavam e conseguiam tirar esses corpos de lá, seja para comer, para o que for. Então começaram a associar esse cachorro com Anubis, que é um deus super importante, nós temos vídeos sobre Anubis aqui no canal, com o pós-vida. Então na mitologia, Anubis é quem pega o morto, o que seria a alma do morto, e leva para o submundo, onde ele vai ser julgado. E muito disso tem a ver com esses chacais que tiravam o morto das covas. É claro que toda uma estrutura religiosa e tal foi criado com base em várias coisas. A estrutura religiosa do pós-vida e tal vai ser desenvolvida, mas já tem uma referência importante. Ainda falando de Anubis e já apresentando para vocês mais um pouco do Museu de Bruxaria, mais para frente a gente vai ver o desenvolvimento da mumificação. E conforme o rito de mumificação foi ficando mais estruturado, começou a ter todo um preparativo. E aí, certos momentos desse ritual de mumificação, a pessoa que estava fazendo o processo, o ritual ali, usava uma máscara, que é quase uma fantasia inteira, né? Mas usava uma máscara de Anubis para preparar o corpo. E lá no Museu de Bruxaria tem uma réplica dessa máscara, olha que incrível. Inclusive aqui a gente vai falar sobre vários deuses. A gente vai falar de Osíris, de Ra, de Amon. E é legal porque lá no Museu de Bruxaria vocês vão ver várias imagens desses deuses também. Depois de cerca de 400 anos, em 2600 a.C., começa o Império Antigo, onde a cidade de Mênfis é colocada como capital e um centro religioso começa a se formar ali, super importante, principalmente pelo desenvolvimento de um deus, que é Ptah, que é o deus exatamente mumificado. É um deus, então, ligado a esse ritual, essa ritualística. E hoje em dia, existem alguns ritos, algumas ordens que se associam a Mênfis, a Ptah, a toda essa ideia de mumificação do pós-vida. Então, muito interessante, porque isso começa lá atrás, que é exatamente o momento em que também começa a ter um desenvolvimento maior dos hieroglifos, a escrita dos egípcios. Essa escrita dos egípcios, ela é dada com origem mitológica de Tote, que é o deus escriba, o deus do ocultismo, da magia, associado depois lá na Grécia a Hermes, que vai dar origem a Hermes Trismegisto, a todo o hermetismo, a toda uma corrente filosófica muito particular, específica, que aqui no canal a gente já falou tanto. E olha só, durante muitos anos, da agora mais modernos, os egiptólogos, os cientistas, não conseguiam decifrar os hieroglifos. E foi graças à Pedra de Roseta que uma mesma passagem foi traduzida para diferentes idiomas. Esses outros idiomas, esses sim conhecidos, aí a gente conseguiu entender os hieroglifos e hoje a gente consegue estudar o que está escrito. Sabe onde tem uma réplica da Pedra de Roseta? Lá no Museu de Bruxaria. Pô, isso sério, isso é uma parte histórica muito importante e que vale muito a pena ser vista. Ainda no Império Antigo, algo muito interessante acontece. Aparece um faraó chamado Djoser. Ele tem um arquiteto real super importante a ponto desse arquiteto ser elevado a uma divindade, que é Imhotep. Para falar do que eles fizeram de importante, a gente precisa voltar um pouquinho nas primeiras dinastias e lembrar que nessa época os faraós, os nobres, eram sepultados em mastabas. E até antes de Djoser era feito dessa forma. As mastabas são retângulos protegidos por várias câmeras internas, várias salas e tal, e no fim das contas ali era enterrado o faraó. Há quem diga, principalmente correntes filosóficas, mas não só, que além do próprio funeral, do próprio sepultamento do faraó, rituais eram feitos ali. Talvez ordens pudessem ter sido mantidas nessas mastabas, mas o que se tem em notícia científica é de que eram enterrados ali os faraós. Quando Djoser apareceu e Imhotep, eles decidiram que mais do que mastabas, eles queriam fazer algo diferente. E eles começaram a construir a primeira pirâmide. E como um excelente arquiteto, ele foi muito mais do arquiteto, tá? Ele foi ligado também à medicina da época, entre outras coisas. Ele era um cara especial, Imhotep. Mas, como arquiteto, o que ele fez? Ele pegou uma mastaba e colocou em cima da outra, criando degraus. Criando, na região de Saqqara, lá no Egito, a primeira pirâmide, a pirâmide de degraus. Ainda não é exatamente como as pirâmides que a gente conhece, mas é a primeira pirâmide, que inclusive
hoje em dia está aberta à visitação. Depois deles, um outro faraó surgiu, chamado Sneferu, e ele decidiu que também queria uma pirâmide. Ele não tinha Imhotep, mas ele queria algo diferente. Ele não queria uma pirâmide de degraus, ele queria a pirâmide lisa. Então ele tentou uma vez, a que ficou conhecida como pirâmide de Meidum, e não foi para frente, ela desmoronou. Uma segunda pirâmide começou a ser erguida, só que ela mudava de ângulo conforme sua altura. Então eles começaram com um ângulo, viram que a estrutura não ia dar, inclinaram para baixo um pouquinho e continuaram. Essa pirâmide é chamada de pirâmide curvada por conta disso. Não era a pirâmide perfeita. Então uma terceira tentativa foi feita e adivinha, deu certo. É chamado de pirâmide vermelha, a primeira pirâmide real do Egito, que já tem a estrutura que a gente conhece lá das pirâmides no platô de Gizé. E finalmente, falando delas, como a gente ficou conhecida, são 3 as principais pirâmides de Gizé, que a gente chama os seus respectivos construtores, ou quem mandou construir, de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Há quem diga que elas são muito mais antigas, que não foram esses caras que mandaram construir, que elas servem para rituais de iniciação, ordens iniciáticas primitivas. A própria esfinge que guarda as pirâmides, que tem um túnel subterrâneo que leva para uma delas, também seria um processo iniciático importante. O que a ciência nos diz é que foi especificamente para esses 3 caras, esses 3 faraós, e que a princípio elas teriam servido único e exclusivamente para colocar os corpos dos faraós lá dentro. Mesmo a gente não tendo encontrado nenhuma parte de corpo lá, é o que se tem de hipótese baseado nessas outras estruturas. Porque alguns dizem, mas se você vê outras tumbas, são todas desenhadas e nas pirâmides não. Naquela época não se desenhava mesmo. Não tinha ainda essa tradição de fazer isso. Em todo caso, numa dessas pirâmides, na de Quéops, a gente tem um sarcófago ali de pedra que a princípio também seria para rituais iniciáticos ou para guardar o corpo do faraó morto ali. Inclusive a esfinge, ela seria um híbrido, né, de animal, com o rosto do faraó, que seria Quéfren, mas fora isso ele também tem uma escultura dele na frente da esfinge. Então a esfinge está aqui, aí na frente dela também teria uma imagem dele com alguns dizeres de proteção, entre outras coisas. Aí é dito, né, que tem como ela foi construída, enfim, tem uma série de mitos ali por trás dessas estruturas. São coisas que a gente até pode especular, mas a gente não tem uma certeza absoluta sobre isso. Inclusive, na viagem ao Egito, que o CDH vai fazer, ou talvez já tenha feito, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, a gente vai falar sobre isso, provavelmente, dentro da própria pirâmide. Mas uma das coisas que se sabe, inclusive, é que um dos itens que era colocado com os mortos em épocas variadas do Egito era, por exemplo, um escaravelho, uma joia mesmo ali, com um escaravelho que protegia o morto no pós-vida. E aí réplicas de vários itens desses também pode ser visto no Museu de Bruxaria. E mais ou menos em 2100 a.C., a gente tem o começo do Médio Império, a gente não vai aprofundar muito nele aqui, mas uma das principais coisas que aconteceu é que a capital de Mênfis foi para Tebas, então a gente começa a ter 2 polos importantes, Mênfis bastante religioso e agora Tebas político, mas também vai se tornar com uma influência religiosa forte, e pirâmides continuam sendo construídas nessa época. Pirâmides menores, porque dá muito trabalho. Construir uma pirâmide é um risco muito grande, inclusive por ser alvo de saqueadores. E isso nos leva ao Império Novo. O Império Novo ele começa mais ou menos em 1500 a.C. e é um momento de maior expressividade, expansão, esplendor do Egito Antigo. É nesse momento que a gente vai ver vários dos faraós mais conhecidos. Se você já ouviu o nome de alguns faraós sem ser o das pirâmides, provavelmente é dessa época. Mas outra coisa além dos faraós que é muito importante é o culto a Amon. Os sacerdotes de Amon começam a ter muito poder. Inclusive a gente tem lá em Mênfis, os sacerdotes ali com Ptah, com uma tríade específica, e aqui a gente tem Amon, né, com os sacerdotes de Amon e sua tríade também super importante. Mas fora isso, o culto a Osíris começa a crescer. Osíris, lembra, é o senhor do submundo e quem vai julgar o morto. Então o morto chega lá para o julgamento, para saber se ele é bacana ou não, e Osíris meio que bate o martelo e leva ele para o mundo eterno, né? Ou seja, ou deixa ser devorado para ter sua existência aniquilada, perdida para todo sempre. E junto com Osíris tem a tríade, né, de Osíris,
que é Ísis, sua mulher, e Horus, o herói do Egito Antigo, que vai ali derrotar Sete, vai ser um herói solar, inclusive, bastante importante. Mas mais do que solar, um herói entre os deuses. Com os sacerdotes de Amon, e inclusive de Amon-Ra, super poderosos, vem um cara e cria um caos. Esse cara tinha um nome, e quando ele subiu ao poder, quando ele virou faraó, ele adota outro nome, Akhenaton. Ele agora coloca o seu deus particular, principal, Aton, que seria a relação com o disco solar mesmo, como se fosse um símbolo do deus único, como o soberano. Tem quem diga que ele tentou instalar o monoteísmo, o único deus que era Aton, tirando o poder de todo o sacerdócio. Outros dizem que ele colocou Aton como soberano, os outros deuses ficaram ali e tal. Seja como for, muitas, ou pelo menos algumas ordens tradicionais iniciáticas remontam a esse momento como influência para várias religiões, mas mais do que isso. Akhenaton teria organizado as escolas iniciáticas que existiam dentro dos diversos cultos num único lugar também. Não só o Deus foi unificado, mas os cultos foram unificados, dando origem a escolas iniciáticas unificadas, que vão dar origem a várias outras escolas com o passar do tempo. Ele acaba mudando a capital mais uma vez, lá para o meio do deserto, onde ele vai ter mais contato com o Sol, seu único deus. Mas enfim, ele acaba morrendo. Como ele morreu, as circunstâncias, tem várias hipóteses de como ele morreu, envenenado ou não e tal. Ele tentou ser apagado da história, então onde tinha registro dele, foi tirado o rosto, foi tirado o selo dele, né, de quem ele era e tal, mas a gente conseguiu achar algumas coisas graças aos cientistas ali, arqueólogos, egiptólogos, a gente descobriu essa história, e quem assume quando ele morre é o famoso Tutankhamon e sua esposa Nefertiti. E aí pessoal, olha só, revisando o vídeo, eu percebo que aqui eu cometo um equívoco importante de ser corrigido. Nefertiti não foi esposa de Tutankhamon. Nefertiti foi esposa do faraó antecessor, do Akhenaton, aquele que tentou promoveu o culto em específico a Aton, né? Com a sua monolatria, como eu aprendi recentemente. Então, inclusive, eu aprendi algumas coisas importantes sobre o Egito numa live recente que a gente fez aqui no canal. Aí sim, com um cara que está se formando doutor, um cara especialista, um cientista, etc, etc, sobre o Egito. E aí vocês podem ver na descrição, e vai subir um card também aqui para vocês assistirem essa live. É uma live longa, uma das maiores lives do canal, tem quase 3 horas de live, e aí ele vai trazer assuntos aprofundados, específicos, datas mais certeiras, pesquisas recentes. Então, o que tem de diferente entre o que foi estudado até agora e coisas imediatas, assim, sabe, que foram descobertas há pouco tempo. Então tem bastante coisa nessa live sobre o Egito, mas assistam depois de ver esse vídeo até o final, que ele dá uma contextualizada boa, porque o Tomás, esse especialista, ele já parte, né, do princípio de que certas coisas, certos contextos meio que já são sabidos. Então esse vídeo é um bom contexto, e aí para aprofundar vale assistir a live dele, tá bom? Beijo para vocês. Vamos voltar aqui para Nefertiti, lembrando que ela era esposa de Akhenaton. Tutankhamon ele é importante porque foi o primeiro túmulo praticamente intacto que foi encontrado. Isso foi em 1923 por Howard Carter. Era menorzinho do que deveria ser, pelo tamanho, pela grandeza, pelo poder que ele tinha, mas aparentemente ele morreu muito cedo e de repente, então foi colocado no túmulo que tinha disponível, que era para outro cara. E isso é muito interessante porque quando entraram lá, acharam todas as riquezas do túmulo. Como não tinha sido tão saqueado, foi muito importante. Primeiro que acharam um sarcófago de pedra e dentro dele outros 3 sarcófagos, sendo que o último, o primeiro deles, né, o que estava mais perto da múmia de Tutankhamon, era inteiro de ouro, mais de 100 quilos de ouro. E é a imagem famosa de um sarcófago, né, egípcio. Aqui, inclusive, nós temos uma miniaturinha do que seria o sarcófago primeiro de Tutankhamon, e dentro desse sarcófago você tinha a múmia dele com uma máscara de ouro e outras pedras preciosas. E adivinha onde tem uma réplica dessa máscara incrível e linda? No Museu de Bruxaria. Não, sério, é muito lindo. De novo, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, não percam, assim. Porque nós temos essa referência lá também. E sabe o que tem lá? O busto de Nefertiti, esposa de Tutankhamon.
Nefertiti foi esposa do faraó antecessor, do Akhenaton. Nefertiti era tida como a mais bela e foi encontrado um busto de Nefertiti que até hoje é o mais conhecido, é aquele, sabe, todo imponente que ela parece não ter a bolinha de um dos olhos. Também tem uma réplica dessa Nefertiti lá no Museu de Bruxaria. Só que nessa época, Tutancâmon, assim como outros, já não eram mais enterrados ou sepultados em pirâmides, exatamente por conta dos saqueadores. Por mais difícil que pudesse ser, por mais armadilhas que fizessem nas pirâmides, elas eram um alvo. Um negócio majestoso ali dando sopa deve ter muitas riquezas. Então o que eles fizeram nessa época já? Eles começaram a colocar nobres e faraós no Vale dos Reis, que é uma montanha, uma pirâmide natural, onde eles eram colocados lá dentro. Então tem vários salões com vários túmulos, né, com vários locais ali de sepultamento de vários faraós e nobres. Por exemplo, Ramsés II, que foi um importante faraó desse império. Há quem faça uma relação de Ramsés II com a época de Moisés no Egito. E Ramsés era um grande militar e também construtor. Lá no Egito, um dos principais templos é chamado de Abu Simbel. Foi ele, a mando dele, que foi construído todo em pedra e tal, é sensacional. Então é só para vocês terem uma ideia de como o Império Novo foi importante. E, por conta de corrupção, por conta de uma agressividade política, um poder descabido e tudo mais, começou a enfraquecer o poder do Egito, começou a enfraquecer o Egito, começaram a ser invadidos, e aí termina o Império Novo, tem um período intermediário ali de invasões, e nós temos o período tardio, que aí começa o declínio do Egito enquanto povo unificado, soberano, para outros momentos. Quando começa o Império Tardio, os assírios estão dominando o Egito, e aí vem os persas, com o Império Persa, domina o Egito. E o Império Tardio começa em mais ou menos 700 a.C. Então fica essa briga, Sírios, Império Persa, até 332 a.C., quando os persas conhecem um garoto chamado Alexandre o Grande, macedônio. Ele conquista a toda. Então ele conquista quase até a Índia, e ele vem levando um monte inclusive o Egito. Então os persas caem nas mãos do Alexandre o Grande, que acaba sendo elevado por conta do oráculo e tal ao grau de Deus, e sai fora, deixa seu general Ptolomeu I no comando. Quando ele morre, o general Ptolomeu vira o comandante real do Egito, e é graças a esse nome, Ptolomeu, que vai surgir a última dinastia do Egito. Lembra que são impérios e dinastias, e aí cada uma tem um nomezinho ali do soberano. A última é a dinastia Ptolomaica, que vai dar origem a Cleópatra VII. Então tem várias Cleópatras antes da que a gente conhece. Por fim, a gente tem a Cleópatra VII, já depois de Cristo. A gente tem ali o Império Macedônio e tal, e a gente tem o Império Romano, que começa a colocar pressão, e Cleópatra VII, que inclusive é conhecida, né, se a gente for olhar filmes, representações, por colares, por um monte de itens e utensílios que também podem ser vistos lá no Museu de Bruxaria, porque os egípcios, ao longo de muito tempo, usaram esses itens. A maior parte deles, de alguma maneira, ligado à religiosidade, mas muitos também para estética. Então vale a pena dar uma olhada lá. Voltando para a história, Cleópatra VII, sob essa pressão do Império Romano, acaba se suicidando. E aí nós temos o fim do Egito Antigo em 30 depois de Cristo. É claro que a história do Egito continua, mas é esse momento que a gente tem o último faraó, ou a última faraó do Egito, da dinastia Ptolomaica, caindo, morrendo, e assim o fim. Eu queria muito convidar vocês, quando vocês acharem que faz sentido, que é seguro, que é coerente, mas não deixem de visitar em São Paulo o Museu de Bruxaria a partir do dia 27 de fevereiro de 2021, porque lá, além de outros temas, tem o tema do Egito, que é impressionante. Vocês viram algumas imagens aqui de encher os olhos, assim, sabe? É espetacular. Então visitem a oportunidade em São Paulo, aqui no Brasil, de ver, talvez não itens originais necessariamente, mas reconstruções incríveis daquilo que um dia foi usado por tanto tempo e por tantas tradições lá no Egito Antigo, que hoje, quem não gosta do Antigo Egito? E eu provoco, né, vou tentar levantar uma discussão para vocês colocarem aqui nos comentários, porque o Egito e essa tradição toda influenciou várias tradições. Influenciou a Grécia, influenciou os semitas, que alguns deles são judeus, influenciou o cristianismo, influenciou um monte de coisa, sem contar que está na África. Então, o quanto será que não influenciou
outras regiões, tanto a oeste quanto ao sul do Egito. Eu gostaria de propor essa reflexão, não querendo enaltecer também o Egito acima de outras, mas para refletir um pouco o quanto esse povo foi tão incrível e tão perspicaz em uma série de momentos, certo? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até a próxima.